Entraremos agora no segundo princípio. E neles nós temos pontos de apoio na tempestade. João 12, 23 a 26 diz: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo preserva-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Jesus abriu um caminho para que nós o seguíssemos. Nós vamos andar pelo mesmo caminho e passar pelas mesmas experiências do nosso Mestre. Mas temos também a promessa de estar onde Ele está. Isto é, nos lugares celestiais à sua destra. Podemos tomar esta posição e afirmar que esta promessa é nossa apenas legalmente ou podemos nos apropriar de um privilégio experimental e atual. Não precisamos deixar a posse desta posição com Cristo nos lugares celestiais para o milênio. Isto é para agora. Isto pode ser uma realidade experimental e viva no presente. O problema é que Deus precisa nos invadir com sua patrola divina para nos levar a esta posição onde realmente estamos onde Ele já está. 1. Pai, glorifica o teu nome. João 12, 27 diz: Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Notemos que Jesus também teve de passar por uma patrola. De repente, surgiram situações críticas e emergenciais na sua experiência, da mesma maneira que ocorre nas nossas vidas. Jesus não disse, se a tempestade vier. Ele disse, quando a tempestade vier, você descobrirá como foram lançados os alicerces de sua vida ou se você os tem. Lucas 6, 47 a 49. É a tempestade que revela a força e resistência da nossa construção. Por isso, olhando para a vida de Cristo durante a sua tempestade, nós descobrimos de que maneira a vida dele foi edificada. Ele disse nesta passagem: A minha alma está angustiada. Humanamente falando, ele estava para entrar numa situação de emergência ou de crise. Como ele iria se portar nesta crise? Qual seria a sua reação? Você se lembra da tempestade literal em que Jesus estava juntamente com seus discípulos? No mar aberto, com tempestade, vento e ondas, água entrando no barco. Onde estava Jesus? Ele estava dormindo. Será que você teria coragem de dizer, bem, se Jesus está dormindo no meio dessa tempestade, por que eu também não poderia dormir? Mas os discípulos o chamaram apavorados. Mestres, a 1 metro de água do barco. Ó, homem de pequena fé, até quando estarei convosco? Mas será que Jesus realmente queria que os discípulos o deixassem dormindo, mesmo com 1 metro de água no barco? Que aventura dormir num barco que está para afundar? Jesus estava querendo mostrar algo de modo bem dramático. Como se deve portar no meio de uma tempestade? Jesus não agia como os demais homens. Ele tinha vitória no seu espírito, mesmo quando o barco tinha 1 metro de água. E como ele poderia melhor ter demonstrado sua vitória do que simplesmente ir dormir? Se você estiver honestamente reinando sobre a situação,
porque você não pode ter tranquilidade suficiente para dormir. Voltando então à nossa passagem, em João 12, Jesus estava perguntando: E que direi eu? No meio de sua tempestade e aflição de alma, como ele deveria reagir? No mesmo versículo, vemos as duas possibilidades. 1. Pai, salva-me desta hora. 2. Pai, glorifica o teu nome. João 12, 28. Existem realmente só estas duas alternativas para qualquer pessoa que estiver no meio de uma tempestade. Por uns 12 anos eu só sabia fazer a primeira oração. Ao se aproximar a patrola, eu gritava desesperado: Pai, salva-me desta hora. Mas que diferença enorme entre essas duas orações. A primeira é humana, a segunda é divina. A primeira é destinada a agradar a si próprio, a segunda é destinada a agradar ao Pai. A primeira vem de uma reação natural, a segunda vem de uma reação sobrenatural. Quando Jesus estava dormindo no barco, os discípulos manifestaram a primeira oração: Mestre, salva-nos desta hora. Jesus manifestava sempre a segunda: O que posso fazer para glorificar o Pai? Agora, o próprio Jesus está de alma angustiada. O que ele vai orar? Falar? Pai, glorifica o teu nome. Quando o sol está brilhando, é fácil. E agora, quando a tempestade se aproxima, trazendo nuvens escuras, relâmpagos e uma sensação de pavor? Você quer aprender uma oração que moverá o princípio do coração de Deus? Faça esta oração no meio da tempestade. Nosso assunto é a preparação para a invasão divina. Como vamos evitar pânico, apavoramento e confusão no meio de uma tempestade na nossa vida, onde não se vê, não se entende coisa nenhuma? Qual vai ser nosso ponto de apoio? Onde firmaremos os nossos pés? Esta oração de Jesus exemplifica o primeiro ponto de apoio. É a atitude certa. Ela nos permite cumprir a exortação de Paulo. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6,13. Quando você perceber que uma emergência está no seu horizonte, você vai vacilar e desesperar-se, ou encontrar um ponto de apoio que o manterá seguro durante a tempestade. Jesus tinha esta segurança. A tempestade não o afugentava de sua posição de vitória. Qual era o seu segredo? A sua atitude. Pai, glorifica o teu nome. Ele não queria escapar da situação. Ele queria glorificar a Deus no meio dela. Aleluia.